E a Polícia Civil de São Paulo montaram uma mega operação para garantir a segurança no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. A prova será no domingo em Interlagos e atrai milhares de pessoas todos os anos. Além do aumento do efetivo, o governo do estado aposta na tecnologia. Drones vão monitorar a área do autódromo. As imagens registradas pelos equipamentos e também por câmeras espalhadas serão compartilhadas com as autoridades. Policiais fluentes em outras línguas foram destacados para trabalhar na base móvel do DEATUR, a Delegacia de Atendimento ao Turista, instalada no portão 7 de Interlagos. A polícia recomenda às pessoas para que tomem alguns cuidados, principalmente durante os deslocamentos até o autódromo. As dicas são evitar expor os celulares, manter bolsas coladas ao corpo e verificar valores antes de qualquer pagamento com cartões com objetivo, na verdade, de evitar possíveis golpes com as maquininhas dos cartões. Enquanto isso, o Autódromo de Interlagos está de cara nova para receber o GP São Paulo. Acompanhe um pouco da história desse circuito na reportagem especial de Alex Rufo, do Máquinas da Pan. Depois de uma prova experimental em 1972 em Interlagos e para valer em 1973, o Brasil passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1. Quer saber um pouco mais da história de sucesso do nosso tão consagrado templo do automobilismo? Acompanha comigo. A primeira vez que os carros da Fórmula 1 alinharam no grid de Interlagos em 1972 não foi para valer, mas sim uma prova experimental que foi vencida por Carlos Reutemann para a sorte dos brasileiros, já que os pontos não foram computados para o campeonato. O argentino venceu, mas não levou. Essa prova teste valeu para que o circuito fosse aprovado para sua entrada no calendário da Fórmula 1. No ano seguinte, em 1973, Emerson, já consagrado campeão mundial, venceu a primeira prova válida do GP Brasil de Fórmula 1, repetiu a dose em 1974 e em 75, mais uma vez, um brasileiro no ponto mais alto do pódio, José Carlos Patti. De lá para cá, o Brasil só ficou de fora do calendário em 2020 devido à pandemia do coronavírus. São Paulo só não recebeu a Fórmula 1 em 1978 e de 1981 a 89, quando o circo foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A última sede do Grande Prêmio do Brasil, o Autódromo José Carlos Patti, recebeu inúmeras reformas, melhorias e adaptações ao longo dos seus 77 anos de história. As principais intervenções se deram nos anos de 1979, 90 e 2000. Em 79, passou a ter 7.873. Já em 1990, a reforma mais abrupta da história do circuito, ficando com 4.325. No ano de 2000, a pista foi adaptada para sua extensão atual de 4.309 metros. O Grande Prêmio Brasil foi o palco da decisão de 5 títulos mundiais. Em 2005, pela primeira vez, o GP Brasil decidiu e também teve a primeira conquista do espanhol Fernando Alonso. Na temporada de 2006, Alonso tornou-se bicampeão novamente em Interlagos. Felipe Massa foi o vencedor da corrida e quebrou um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras no GP Brasil. Em 2007, foi a vez do finlandês Kimi Räikkönen vencer o campeonato em Interlagos, ficando à frente do segundo e terceiro colocados por apenas 1 ponto. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa tornou-se o mais recente vencedor do GP e a sua vitória também foi na última corrida da temporada daquele ano. Pilotando a sua Ferrari, o brasileiro ficou perto de garantir o título da Fórmula 1, porém o britânico Lewis Hamilton da McLaren ultrapassou o alemão Timo Glock na última curva da prova e ficou com o título por apenas 1 ponto em um dos finais de temporada mais emocionantes da história da categoria. Em 2009, o inglês Jason Button faturou o campeonato também em São Paulo. 3 anos depois, em 2012, foi a vez do alemão Sebastian Vettel ficar com a taça do GP Brasil e se tornar o mais jovem tricampeão da categoria. Por 9 vezes, o Grande Prêmio do Brasil foi vencido por um piloto brasileiro. Emerson Fittipaldi venceu as 2 primeiras edições em Interlagos. José Carlos Patti, o Moco,
conquistou a vitória em 75 pela Brabham, Ayrton Senna em 1991 e 93 pela McLaren e Felipe Massa pela Ferrari em 2006 e 2008. As vitórias do brasileiro tricampeão mundial Nelson Piquet aconteceram no Rio de Janeiro pela Brabham em 1983 e pela Williams em 86. Muitas vitórias de brasileiros, mas o recorde é do francês Alain Prost, com 6 conquistas do GP Brasil, 5 em Jacarepaguá e 1 em Interlagos. Com 4 vitórias, o alemão Michael Schumacher é o segundo maior vencedor aqui no Brasil. O chefe executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, anunciou o contrato com Interlagos até 2030.